sobre a diferença entre gestação planejada e gestação não planejada. É um tema muito polêmico e principalmente quando a gente faz o acolhimento materno, como é muito, pelo menos a minha realidade, é muito mais predominante o não planejado. E aí essas mães têm uma experiência de sentimento, às vezes, de culpa ou de falta, quando olha para as necessidades, as faltas, as demandas psicológicas de seus filhos e filhas, elas se questionam muito, e se fosse planejada essa gestação, né? Eu pequei ao não ter, né, tomado cuidado, etc. E aí, o que é o negócio? Eu queria saber se realmente faz tanta diferença o planejamento em cima da seguinte característica de educação: o equilíbrio entre disciplina, afeto, uma rotina minimamente funcional, né? Se o planejamento prévio ele substitui isso, ou ele é mais importante do que essa questão da rotina? A gente costuma falar que quando nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E pais, alguns pais também. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com alguns conteúdos que a gente consome. Eu não me lembro se eu comentei com você aqui ou se foi nos bastidores, que quando eu estava grávida da minha primeira filha, eu comecei a consumir uns materiais, a estudar para ser mãe. E aí eu encontrei uma profissional que ela falava desses traumas que você já fazia desde a gravidez. Então, se você descobriu uma gravidez e não estava planejado, já traumatizou a criança. Se você queria menino e veio menina, já traumatizou. Se você queria um, veio dois. Eu comecei a ficar apavorada com aquilo. Porque aí depois eu fui entender, primeiro eu parei de consumir esse conteúdo, porque não era um conteúdo, depois eu fui entender que não era um conteúdo, né, totalmente científico e até cruel também com essas mães. Por quê? Porque a gente está falando de dois seres diferentes, né? A gente tem inclusive uma placenta, algo ali que é físico, que impede algumas coisas externas de chegarem a esse ser. Então, não é totalmente verdade que tudo que você sente, a criança sente. São dois seres separados, né? É claro que um nível muito alto de estresse, né? De cortisol. Isso. Pode afetar em algum grau. Mas não é uma relação de causa e efeito. Não é algo assim, nossa, então se eu não planejei essa gestação, eu não vou ter um filho saudável, menos saudável. Ou contrário. Ou eu planejei, e a gente sabe que nem tudo que a gente planeja sai exatamente. E ter filho era jogar isso pra cara da gente, né? Que as coisas não são totalmente como a gente planeja. A gente tem que deixar uma margem para o inesperado. Inclusive, para a questão de quem vai ser esse filho. Quando você começa a fantasiar muito, a esperar muito, a idealizar muito esse filho, depois provavelmente você, no pós-parto, né, você vai ter que lidar com o luto do filho idealizado, que é aquele que você esperava e o que você tem, inclusive fisicamente, né? Eu gosto de dar muitos exemplos pessoais, assim, que acho que fica claro de entender. Eu tenho uma cunhada que ela é muito loira e tem um olho verde, na família dela todo mundo tem um olho claro. Então, eu pensava assim, gente, meus sobrinhos, né, vão ter todos os olhos claros. E olha que nem era meu sobrinho. E eles nasceram com os olhos castanhos. E aí, era algo com uma probabilidade genética maior, né? E que, para esses pais, no caso não era eu, mas é só a título de ilustração, isso pode gerar um luto também, do tipo assim, nossa, eu pensei que eu ia ter... Por exemplo, eu pensava que ia ter 2 meninos. Eu tenho 2 meninas. Eu queria, assim, eu idealizava um menino branquinho, do cabelo pretinho, liso. Eu tenho 2 meninas loiras do cabelo enrolado, né? Do cabelo. Então, você precisa lidar, inclusive, com esse luto físico da criança. Tem aqueles aplicativos, né, na internet. Veja como seria um filho seu com fulano, né? Você coloca a foto dos dois e como se fosse... Mas no quebra-cabeças genético ali existem 1 milhão de possibilidades. E aí não dá para você chegar nem muito próximo, né? Que vai ser essa realidade. E aí quando a gente vai para a questão de temperamento, de personalidade,
ou se é uma criança, por exemplo, com algum transtorno, atípica, aí vem essas dificuldades, né, de lidar com isso, de não era isso que eu pensava, não era isso que eu planejei. Quando você tem uma criança difícil, né, porque o que todo mundo gostaria é a gente ter criança fácil, uma criança bem educada, uma criança boazinha, e essa não é a realidade da maioria das crianças. A gente estava até falando sobre isso, né, de que a sociedade não está preparada para lidar com crianças sendo crianças. Crianças são barulhentas, né? Crianças demandam. E antigamente a gente tinha um espaço que essas crianças podiam extravasar mais essas necessidades. Brincar na rua, subir em árvore, correr atrás dos bichos, né? Por exemplo, quando morava em fazenda e tudo mais. Hoje as pessoas vivem onde? Em ambientes muito pequenos, sem contato com natureza, sem poder brincar na rua, sem muitos irmãos, né? Porque muitos irmãos iam brincando uns com os outros. E aí essa energia, ela fica tipo meio que represada. E aí então as crianças vão ficando entediadas, né? Não que o tédio seja ruim também. Porque a gente, até nós adultos, a gente precisa, hoje, cada vez mais, com tantos estímulos, aprender a lidar com o tédio. Então, as crianças também. Mas as crianças têm uma necessidade maior de movimentação e tudo mais. Então, voltando à sua pergunta, se a gravidez ser planejada ou não vai interferir, a resposta da psicologia sempre depende. Depende muito mais do que você vai fazer com isso do que o sentimento que você teve. Até porque uma coisa que é muito tabu na maternidade é você falar das dificuldades da maternidade, que não são só flores, né? Que é a questão da não romantização da maternidade. E para muita gente isso é quase um pecado. Ou você falar, eu não queria um filho agora, eu não queria filho, Deus vai castigar, porque é uma bênção, né? Então, a gente criminaliza sentimentos e pensamentos. Então, a gente precisa permitir, faz parte da regulação emocional, né, um processo saudável, você reconhecer, entender e, a partir de então, você lidar com esses sentimentos. Então, não é o fato de que você queria ou não queria. O fato é o que você vai fazer depois disso. Você fez um pré-natal, você tentou ter uma gravidez minimamente saudável naquilo que estava a seu alcance, dentro das condições que você vive, né? A gente sabe que, por exemplo, quando você vai planejar uma gravidez, o ideal é que você já adquira alguns hábitos saudáveis, né? De que se você toma algumas medicações que são incompatíveis, que você pare de tomar. Se você fuma, você já pare de fumar. Se você bebe, você pare de beber. Você tome alguns suplementos, né, para preparar o organismo para essa gestação. Assim como também é importante você preparar o relacionamento, preparar as finanças, né? Então, com um planejamento, não que talvez torne mais fácil, mas talvez é mais fácil manejar algumas situações que depois vão ter que ser manejadas meio que no susto, né? Mas são possíveis nos dois casos. Não significa que quem planejou consegue tirar de letra e tem filhos totalmente saudáveis, com quem não planejou que isso vai ser uma sequela, isso vai ser um trauma para essa criança. Não. O que importa é o que você vai fazer depois disso, né? O que você vai estabelecer de relação, de qualidade, de relacionamento, de rotina. Então, tem muitos outros fatores aí que são muito mais importantes do que o fato de ser gravidez ou não planejado.